E aí, pessoal, vamos atualizar as notícias do Grêmio. Eu separei duas aqui. Diz respeito a Ferreira e o preparo do Grêmio e também a Diogo Barbosa, que nós falamos ontem, mas precisamos falar aqui também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora fique com as imagens da Fazenda Maldonado e os seus cortes nobres em Florianópolis e em Porto Alegre. Nilo Peçanha aqui em Porto Alegre, mas claro pelo WhatsApp que você tem na descrição do vídeo. Cortes nobres, uruguaios, carne de primeira para o seu churrasco, para sempre ter o melhor no seu churrasco. Fazenda Maldonado. Tá com água na boca? Pois é. É o melhor churrasco que você pode ter, Fazenda Maldonado. Gente, separei dois assuntos específicos para a gente tratar. Um diz respeito das notícias que vêm do Rio de Janeiro com relação a Diogo Barbosa. E o outro, Ferreira, porque ele voltou a treinar. Vamos começar com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, ontem, nós falamos aqui, saiu do treino em determinado momento, conversou longamente com o Renato e, curiosamente, hoje, notícias do Rio, vindo do Rio de Janeiro, dão conta de que a equipe do Fluminense tem interesse na sua contratação. O que isso quer dizer? Nós vamos ver exatamente na relação do jogo do Grêmio com o Flamengo se Diogo Barbosa seguirá no Grêmio ou não. Faltam 6 meses para o fim do contrato dele em Porto Alegre. Dito isso, qualquer situação envolvendo a saída, a permanência dele aqui passam por esse jogo. Ele já fez 6 jogos no Brasileiro. E Reinaldo está fora do jogo. Então, a relação do jogo do Grêmio contra o Flamengo vai definir isso. Se é verdade que as notícias dão conta de que, de fato, o Diogo Barbosa vai para o Fluminense, que é o clube que está pensando em contratá-lo para ser reserva lá do Marcelo, para ganhar uma nova oportunidade. O Diniz que tem recuperado jogadores, a verdade é essa. Ou se o Grêmio continuará com ele até o final da temporada, data que termina o contrato dele. Porque encerra o contrato do Diogo Barbosa exatamente quando do final do ano. Eu acredito que essa notícia do Rio é uma notícia que ganha corpo agora e que nós temos que ficar muito atentos para ver se confirma e se o Fluminense leva o Diogo Barbosa agora, neste final de temporada. Neste final de temporada. Lembrando, o Grêmio só não quer pagar o salário. O Grêmio já não pensa em recuperação do investimento que fez junto ao Palmeiras, não tem nenhum tipo de restituição de algum valor, não é essa a intenção do Grêmio. A intenção do Grêmio, única e tão somente, é deixar de pagar esse salário já a partir do mês de julho, ele indo agora, pronto para jogar, tem jogado aí, e vai lá tentar ter mais sucesso no tricolor carioca do que teve no tricolor gaúcho. Essa é a realidade. Então, sexta-feira ou sábado, quando o Grêmio viajar, nós vamos ter a notícia. Nós vamos ter a notícia, não passa disso. Se ele estiver na relação, acabou. Se ele não estiver, Wesley Costa e Cuiabano devem ser os laterais. Cuiabano, ele tem ido muito bem, ele tem conseguido ganhar a confiança do Renato, e agora surge o Wesley Costa para uma opção aí da base, mais uma, o Renato que tem apostado tanto nos jogadores da base. E eu gosto muito do Wesley, tá? E aí a gente vai para Ferreira, porque hoje foi surpresa para todo mundo que estava acompanhando, Ferreira voltou aos treinos com chuteira no meio dos seus colegas. O último estágio de preparação dos treinamentos do Ferreira está acontecendo junto à comissão técnica, já liberado para o treino com bola. O que isso quer dizer e o que se tem de informação sobre isso? Ele não vai para o jogo contra o Flamengo. Mas, de fato, a comissão técnica acredita, e essa é a notícia, que já no jogo contra o América, depois da parada de 10 dias das datas FIFA,
no jogo contra o América, o jogo do dia 22 na Arena, 19 horas, logo depois do jogo contra o Flamengo, mas com esse intervalo de 10 dias, ele poderá ser relacionado. Seria a volta de Ferreira pouco tempo antes da abertura da janela, em que se fala em um jogador para o lugar do Ferreira. No caso, com as características que poderiam ser do Ferreira. Ferreira é um jogador da confiança do Renato, o Renato que recuperou ele daquele processo judicial, que ele tentou se desvincular do Grêmio, aquilo tudo que a gente conhece, aquelas historinhas e mais historinhas que a gente conhece, mas nesse momento o Renato também apostou nele, tentou com ele não deu resultado, ele já tem 2 lesões musculares nessa temporada e agora ele está sendo preparado de uma maneira muito criteriosa para que não volte ao DM. Não volte ao DM e ele consiga dar sequência à carreira. Dar sequência à carreira dele com a camisa do Grêmio. O Ferreira, não sei se tem mercado de venda, vai começar a surgir proposta agora. Mas a gente não sabe se ele de fato tem mercado. O fato é que o Grêmio já tentou vender o Ferreira algumas vezes e nunca apareceu o comprador. O Grêmio tem 35% dele, ou seja, nem sei se é interessante para o Grêmio vender esse jogador ou não. Então são relações que nós nesse momento precisamos colocar. O Grêmio tem uma lacuna nessa característica, é verdade. O Grêmio hoje tem o Zinho, está tentando o Nathan Fernandes, mas a característica de um jogador que tenha corpo para assumir a posição e mudar a característica do jogo, isso não tem. O Renato, se tiver a oportunidade de usar, serão 2 jogos antes da abertura da janela, ou seja, contra o América e também contra o Curitiba. Se puder usar o Ferreira, o Renato com certeza vai usar. Para ele ser o cara esse da velocidade, do jogo 1 contra 1, do momento do jogo em que as coisas não funcionam bem, principalmente o Ferreira entrando já faltando 20, 25 minutos, que foi o melhor jogador que nós vimos. O melhor Ferreira com a camisa do Grêmio é o jogador de final de jogo, com o adversário já fisicamente mais frágil e ele com a bola dominada lá no terço ofensivo, tentando a jogada individual, buscando a solução, fechando para dentro, batendo no gol ou cruzando. Quando foi jogador de início de jogo, não deu o resultado que se imaginou, não foi o jogador que todos projetaram, foi um jogador menor do que se viu. Mas nessa relação do jogador do fim de jogo, ele sempre foi um jogador muito útil e ele pode ser mais uma vez. Então, Ferreira está voltando, ainda não contra o Flamengo, mas com boa possibilidade de estar relacionado contra o América. Com relação a Diogo Barbosa, eu esperaria. Acho que cravar que vai para algum clube ainda não é hora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.